Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre sistema de articulação. A gente vai entender quais são as suas definições, quais são as suas classificações, como que ela atua no nosso corpo. E no final eu separei 3 perguntinhas para deixar esse estudo assim mais completo, né? Para trazer umas informações aqui a mais, para a gente saber mais um pouco sobre esse assunto, né? Bom, mas vamos então falar o que de fato é esse sistema articulatório. Bom, sistema articulatório, antigamente, nos livros de anatomia, né, quando os médicos estudavam, quando os estudantes, né, procuravam livros de anatomia em si para estar estudando sobre esse sistema, né, durante as leituras, não se chamava-se de sistema articulatório. Durante a leitura, era o sistema de junturas. Mas aí a gente pensa assim, tem alguma diferença entre sistema de junturas com sistema articulatório? Não tem nenhuma diferença. Os conceitos continuam os mesmos, a importância que eles contribuem para o nosso corpo continuam as mesmas, tá? E a única coisa que muda mesmo é basicamente o nome. Antigamente era sistema de junturas e hoje, mais atualizado, é sistema de articulações. O que de fato então seria esse sistema articulatório? Bom, nada mais é do que um ponto de junção de 2 ou mais ossos no nosso corpo. O nosso corpo, ele é completamente formado por ossos, desde os pés até a nossa cabeça, né? Você já parou para pensar quantos ossos a gente tem no nosso corpo? 206 ossos. Alguns cientistas, né, acreditam que a gente tem um pouco mais de ossos, porque eles contam os pequenos ossos que a gente tem nos nossos dedos e também nos dedos dos pés. Mas, na verdade, a gente tem 206 ossos, tá? Bom, e no nosso corpo, a gente tem mobilizações, né? Tem lugares que a gente consegue se movimentar, tem lugares que a gente não consegue se movimentar. E é basicamente isso o sistema articulatório. São todas as mobilizações que a gente tem no nosso osso, né? Que a gente tem no nosso corpo, tá? O que seria uma articulação? A articulação são 2 ou mais diferentes ossos que estão no nosso corpo, que também tem essas mobilizações, tá? A gente tem todo um complexo no nosso corpo que seria o quê? Conjuntos, né? Conjuntos de ossos que conseguem que se mobilizam, né? E aí, a gente tem 3 tipos de articulações no nosso corpo. O primeiro é a articulação fibrosa, tá? O nome já se diz fibra, articulação fibrosa. Mas a gente também pode chamar de articulação ansiartrose, tá? Ambos os dois têm a mesma definição e os mesmos conceitos, tá? Então, o que seria, então, a articulação ansiartrose? A gente não consegue ter nenhum movimento, porque lembra que eu falei? Tem lugares do nosso corpo que a gente consegue ter mobilização, mas tem lugares que a gente não consegue. Pois bem, esse sistema de ansiartrose é justamente isso. É o sistema que a gente não consegue ter essa finalidade no nosso corpo. Como assim? Que a gente não consegue locomover um osso e não ter essa movimentação, tá? Então, o que acontece? O sistema ansiartrose, a gente não consegue ter essa mobilização no nosso corpo, tá? Um exemplo que eu posso dar para você é o nosso crânio, né? O nosso crânio, ele é um osso fibroso, por quê? Porque é um conjunto de ossos que não consegue se movimentar, né? Não tem essa movimentação. Até porque se eu mexo, ó, o que faz com que minha cabeça faça essa movimentação é por conta do pescoço, não é nem por conta da minha cabeça, certo? Então, o que acontece? O nosso crânio, ele seria uma articulação ansiartrose. E olha uma coisa que, assim, não é tão ruim se a gente for pensar assim, né? Porque tudo que é uma articulação ansiartrose, ela acaba fazendo uma proteção para os nossos organismos. Por exemplo, pegando aqui o crânio que a gente comentou, né? O crânio, embaixo dele, a gente tem o nosso cérebro, né? E esse crânio, ele faz a proteção do cérebro. Outro exemplo que eu posso dar para você também é o pulmão. O pulmão, ele é cheio de osso em volta dele, né? Esses ossos, ele faz a proteção do nosso pulmão também. Outro exemplo que eu posso dar também
quando as mulheres vão ter o parto, ela tem um ossinho lá embaixo que chama síntese púbica, tá? E o que acontece? Quando o bebê vai sair, essa síntese, ela acaba se locomovendo, ela estica, sabe? Para que o bebê passe. Só que o problema do bebê passar não é a cabeça, é o ombro, porque o nosso ombro ele é maior, né? Por isso que, assim, acaba sendo muito dolorido, né? Devido a isso, porque essa síntese, ela se larguece. Tá. Com o tempo, essa síntese volta. Só que ela volta, porém ela não tem mais esse acesso de estar o quê? Se locomovendo. O único papel que ela faz é fazer a proteção, tá? Então é basicamente isso, a articulação fibrosa, ou podemos denominar também como a ansiartrose. A próxima articulação é a articulação cartilaginosa, ou a gente pode chamar também de articulação anfiartrose, tá? O que seria essa articulação? Essa articulação, ela é o que compõe as articulações no nosso osso, certo? O que compõe as articulações que a gente tem no nosso osso são as cartilagens, tá? E qual é a diferença entre o osso e a cartilagem? Bom, o osso, ele é rígido, e a cartilagem, ela é mais macia, né? Ela é mais maleável, né? Por exemplo, se eu pegar a cartilagem aqui da minha orelha, ó, eu consigo o quê? Mexer ela facilmente, porque ela é maleável. Vou pegar meu creme aqui pra fingir que eu uso. Mas, ó, você vê que não é como o quê? A nossa cartilagem da orelha. Deu pra entender a diferença? Então, o que acontece? A diferença é que a cartilagem, ela é maleável, ou seja, eu consigo locomover, né? E o osso, ele é mais rígido. Então, deu para entender a importância da cartilagem no osso, né? Ou seja, essas articulações que a gente tem em volta do nosso osso faz com que a gente tenha uma locomoção maior, certo? E aí, um outro exemplo que a gente também tem, que eu posso dar a vocês, é quando a gente inspira e expira. O nosso pulmão, ele faz isso, não faz? O que ele faz? Ele contrai, né? Contrai e solta. Quando a gente inspira e expira. O que acontece? Eu acabo trazendo uma pressão negativa para dentro, para o nosso pulmão. Eu acabo trazendo o quê? O ar, né? E o que acontece? Eu posso também estar trazendo pressões positivas ou pressões negativas também, tá? Que é quando entra o ar e quando sai o ar. Então, o que acontece? Meu pulmão, quando ele faz esse processo, também é questão de uma articulação anfiartrose, certo? Bom, e a última articulação é a diartrose. O que seria a articulação diartrose? A gente pode chamar também de sinoviais, tá bom? O que seria, então, a articulação sinoviais? Ela, gente, é a articulação da qual a gente consegue ter mais movimento no nosso corpo. Ou seja, a gente tem a articulação diartrose no nosso cotovelo, porque, olha, a gente vira e mexe, a gente tá mexendo nos dedos, vira e mexe, a gente tá mexendo os nossos dedos dos pés, vira e mexe, a gente também tá mexendo o joelho, o pescoço e essa área aqui, ó, de quando a gente fala também, né? São lugares do nosso corpo que a gente pode definir como articulação de artrose, tá? E aí, gente, o que é importante saber, né? É que quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente movimenta os nossos ossos, mais contato um com o outro a gente tem. E isso acaba dando uma rigidez entre os ossos, né? Porque ele fica tendo contato um com o outro. Para isso, a gente tem uma cápsula articular. O que dentro dessa cápsula articular, a gente tem um líquido sinovial, tá? Esse líquido sinovial, ele sempre se reproduz dentro do nosso corpo. Por isso que é muito importante
Aliás, uma coisa que eu deixei de falar também, é que ele se reproduz conforme os movimentos que a gente faz com o nosso corpo, tá? Então, quanto mais a gente movimenta, mais produção de líquido sinovial a gente vai ter para o nosso corpo, tá? E qual que é a importância desse líquido sinovial, já que a gente falou tanto dele? É porque ele lubrifica as cartilagens, né? Lubrifica as articulações, os músculos, para que tenha esse fácil acesso das movimentações, né? Então, é basicamente isso. Das articulações de artrose. Bom, agora vamos para as perguntinhas, tá? A primeira pergunta que eu separei foi se pode estralar. Como assim? Pode estralar os ossos, né? Por exemplo, se eu estralo o dedo, ó, eu consigo estralar aqui ou eu estralo aqui assim, certo? Eu consegui ter um movimento maior. Só que não tem nenhum estudo que comprove que não pode estralar os ossos. Por exemplo, o pescoço, se eu faço assim, eu também consigo estralar. Não tem nenhum estudo que comprove, que fale que não pode estralar. Até porque quando a gente estrala, o que acontece? Afeta o quê? As articulações de artroses, porque são os lugares onde a gente mais tem movimento. E se a gente tem mais movimento, acaba produzindo o quê? Líquido sinovial, certo? Esse líquido sinovial, quando a gente estrala, ele vira bolha na cápsula articular. O que seriam essas bolhas? São carbono e oxigênio. Então você viu por quê? Que não é tão ruim, né, estralar? Mas claro que você não vai ficar estralando lá também sempre, né? E é isso. Bom, e a segunda pergunta é se a alimentação ela é importante para os nossos ossos. E sim, gente, é muito importante, porque além de você ter uma alimentação que vai te acarretar muito bem até uma certa idade da sua vida, você vai ter uma qualificação de vida muito melhor, você vai ter uma disposição muito melhor, porque parece coisa boba, gente, mas a alimentação ela é fundamental para ter uma saúde bem qualificada. Os nossos ossos, por exemplo, ele é rico em cálcio. O nosso pulmão também, pulmão, coração. O nosso coração também. Se o coração sentir falta de cálcio, ele retira do nosso osso o cálcio para repor no coração. Então, é muito importante a gente colocar alimentos ricos para nós, para que a gente tenha uma qualificação melhor para o nosso corpo, tá? Alimentos que a gente pode estar comendo: chia, brócolis, o feijão branco, né? Folhas verdes, folhas escuras, são tudo rico em cálcio e é muito fundamental a gente comer. Por quê? A gente vai ter uma qualificação de vida muito melhor, além de outros alimentos, é claro. Até porque se uma pessoa tá acima do peso, por exemplo, isso pode acarretar ela a ter dificuldades para executar movimentos no corpo. Pode até lesionar algum osso, então é bem complicado. Então é importante sim cuidar da alimentação. Lembrando que não precisa fazer uma dieta, fazer isso, aquilo. Basta você ter uma alimentação equilibrada. É você balancear a sua alimentação, certo? Que é fundamental, porque vai acarretar nutrientes para o nosso corpo, tá? E a terceira pergunta e última é se é importante praticar exercícios. E sim, é muito bom, porque quanto mais movimento a gente faz, mais produção ocorre o quê? Líquidos sinoviais, né? Então é muito bom, porque conforme a gente tem mais líquidos sinoviais ali naquela produção, mais movimento a gente consegue praticar, né? A gente consegue locomover. E praticando exercícios, a gente fortalece nossos músculos, né? E fortalece também todo o nosso corpo. Então é muito importante você praticar exercícios físicos também, tá? E pro vídeo foi esse. Espero muito que tenha gostado. Desculpa se ficou alguns erros, alguma coisa, mas espero ter dado certo assim no modo geral, né? E é isso. Um beijo.